Bem-vindos a mais uma edição da Grande Entrevista e hoje recebemos Aurélio Lebon, homem multifacetado. Logo após a independência, foi ele que iniciou o movimento de entretenimento ao nível do país. Teve uma empresa, a Movimento, passa a repetição, que trouxe muitos artistas estrangeiros ao nosso país. Falaremos disso daqui a pouco. Foi também presidente da Federação Moçambicana de Atletismo. A Lourdes Mutola desponta no seu mandato. É antigo combatente. Ele combateu do lado do exército português e é autor de duas obras, uma reedição que conta a história da luta armada e culminou com a independência de Moçambique. Bem-vindo, Aurélio Lebon. Obrigado. Muitíssimo bem. Começaríamos por onde exatamente? Vamos começar pelo início. Sim. Aurélio Lebon, são poucos os que conhecem esta faceta sua de autor. Sim. E poucos também saberão que participou da luta armada de libertação de Moçambique, tendo estado do outro lado, passo o termo. Eu queria que começássemos olhando para o movimento que encabeçou logo após a independência sobre o entretenimento no país. Teve uma empresa, a Movimento. Fala-nos um pouco como é que era efetivamente organizar espetáculos naquela época, uma época em que havia carência de tudo, sim, mas conseguia trazer músicos, artistas, um pouco todo mundo e de nomeada. Muito obrigado. É verdade que o importante era o início de tudo isto. Começa com a criação da Feira Popular de Maputo. Okay. Eu estava na Direção Nacional de Cultura, a Graça Machel era a nossa líder, e então eu sou uma pessoa muito ativa. Então estava ali muito parado, mas a nossa sede, a da direção, era mesmo ali perto do local onde está a Feira Popular. Então estava no 7º andar, eu olhava lá para baixo e tal. Então um dia, eu disse, não, eu peço autorização à Graça Machel para criar uma Feira Popular naquele espaço. Ou seja, foi o Aurélio Lebon que criou, que fundou a Feira Popular. Fundei do zero. Os meus colegas todos não estavam de acordo. Diziam, mas como é possível fazer uma feira ali, sem nada, nós não temos dinheiro, a cultura é a área mais marginalizada, entre aspas. Não tem dinheiro, não tem meios, como é que é? Eu disse, olha, eu começo do zero, eu só peço autorização à ministra, que autoriza a avançar. Então a ministra não faz mais nada, reúne todos numa sessão. Então todos, cada um deles dizia que não. E ela diz assim, Aurélio, o que é que tu me tens a dizer sobre a Feira Popular? Eu disse, eu quero fazer a Feira Popular. Estávamos em 75, 76, 77? 77. Eu quero fazer a Feira Popular. Eu venho de outro tempo, com pequenas experiências, e eu sei que é possível fazer a Feira Popular. Aurélio, mas nós não temos dinheiro, vamos começar do zero. Aos poucos a Feira Popular vai existir. Então, e garantes que isso, eu vou garantir, se a ministra autorizar, eu vou fazer a coisa acontecer. Fazer a Feira Popular. Os meus colegas todos estavam contra. E ela, concordo. Deu um despacho que só concordo. E pronto, eu saí. Eu lá fora, os meus colegas, tu, não sei o quê. Eu disse, vamos começar. Começo. Começas com o quê? Caniço. Caniço? Sim. Eram barracas feitas caniço, para a vedação daquele espaço. Exato. Todo, com caniço.
vou buscar a Marraquém. Estamos a falar daquele espaço ali junto ao Repinga, dá a volta assim, até a zona do Maputo Shopping. Não. A área atual, toda a área da Feira Popular, exatamente, não tinha nada, porque era ali onde faziam havia programas temporários. Sim, temporários, culturais. E então, eu começo com o caniço. Exato. Epá, os meus colegas... Em plena zona de cimento. Depois então, todos os dias os jornais criticavam, mas como é possível, caniço na cidade, tudo isso e tal. E eu, calado, ia continuando. Eu continuei e fiz tudo com caniço, até lá dentro era palha, farna. Um dia eu digo assim, eu quero machibombos velhos. Epá, então dizem, que o Colombo tinha deixado. Tem que pedir autorização ao presidente Zamora. Eu peço autorização. Para que tu queres sucatas ali para ver? É a única coisa que há. Então é aquilo que eu quero aproveitar. Tiro as cadeiras que estão lá e aproveito a estrutura. Ou seja, naquela época já tinha esta visão. Eu tinha esta visão. De reaproveitamento. Aproveito as machibombas. Olha, está bem, autorizo. Eu fui buscar 10 machibombos velhos. Ok. Comecei a colocar em quadrados. Ok. Fui colocando, reabilitar, pôr... Para que fim? Para as unidades, para coisas que quem quisesse desenvolver um negócio era só... Na época não havia contentores, não então havia, não. Usavam a estrutura dos autocarros para fazer... Eu disse, não basta. Não basta o quê? Eu quero um barco, aquele Marisol, onde é que está? Então vou à procura de Marisol, encontro a Marisol abandonado, lá do lado da Catembe. É este que eu quero. Carrego, pá, vai até o guindastre, levanta, levou 3 dias para descarregar a água que meteu. Ok. Eu disse, mas agora quero uma coisa, tenho que meter uma carruagem, quero uma unidade lá. Mas olha, tudo ferro velho. Eu conheci o caminho de ferro, tal, consegui, pediram-me, leva este, está parado, tal. Muito bem, carreguei para lá também, ferro, tal, bom, para fazer uma cafeteria ou um restaurante, muito bem. Então, eu digo assim, vamos buscar um avião que nós no tempo da tropa, tempo militar, sim, usávamos para os paraquedistas, para o lançamento das pessoas. Era um avião bem grande. Ok. Havia um no aeroporto. Também parado. Fui, carreguei, tirei as asas, ficou coisa, as asas só foram colocadas depois. A partir das 10 da noite até às 5 da manhã, o avião foi pela estrada. Pela estrada. Olha, rebocado as pessoas todas, as entidades, as organizações, não disseram que não acreditavam no que estava a acontecer. Loucura, olhavam ao Aurélio Lebon como um lunático. Sim, temos que acompanhar. Então foram, tinha gente do Eletricidade de Moçambique, da coisa, toda a gente acompanhar e tal. E eu, como é que eu levei o avião para lá? Com os carros, os tratores que no aeroporto, eu pedi 3, 2 à frente e 1 atrás para aguentar o carro. Levei para lá, às 5 da manhã chegou ao sítio, disse, ponham aqui. Logo vem montar as asas. Já estava a nascer a feira. Então, montam as asas, sim, muito bem. Isto vai ser um cinema infantil. Ok. Mesmo assim, construiu um palco para espetáculos. Exato. Então, de um lado e do outro,
2 aviões de guerra. Ok. Havia no aeroporto também. Sim. Eu fui gradualmente fazendo. E as coisas... E Ou foi seja, a assim. primeira feira de Maputo era feita de estes, vamos lá, Sim, disto. E não está lá, não há nada lá. Neste Hoje momento, não há nada. não há nada lá. Mas durante algum tempo nós... portanto, o mentor da feira, a atual feira de Maputo, é o Aurélio Lebon. Sim, sim. E depois prossegue, cria a sua empresa da área de entretenimento. Depois, durante o processo na Direção Nacional de Cultura, Sim. eu fazia festivais, fazia Os espetáculos. primeiros festivais culturais do país, quem organizou foi o Aurélio. Eu ia para as províncias, fazia casas de cultura, a Casa de Cultura do Alto Maié, conhece? Sim. Eu é que abri a feira para a Casa de Cultura do Maié, e então dizia, mas a Graça Machel, Casa de Cultura? Sim, a Casa de Cultura, já tenho um espaço para montar. E eu disse, olha, eu digo sim, depois vamos ver. Ela foi inaugurar a Casa de Cultura, e hoje está lá. Casa de Ou seja, Cultura. o Aurélio, vamos assim dizer, é o pai da cultura, Sim, do sem movimento dúvida. cultural Sem em dúvida, Moçambique sem pós-independência. Sem dúvida. E depois, casas de cultura em todo o país. Eu, Casa de Cultura de Alto Maié, Casa de Cultura da Beira, Casa de Cultura de Nampula, eu ia abrindo. Mas, dada a altura, eu digo, eu não tenho facilidade para avançar mais. Sim. Eu, O essencial está feito, que os Está outros feito, prossigam, porque as Yeah. ideias já estão aqui. O Estado que intervenha também, O primeiro faça as Festival coisas Nacional de Cultura foi eu que montei. E depois, eu digo, não, monto uma empresa. Então, eu proponho abrir uma empresa, sair da cultura. Eu saí da Direção Nacional de Cultura. O presidente disse, não, sair da cultura, reunião. Tu vais sair da cultura, vais fazer compra. Tu tens que garantir o futuro e tal. Mas eu quero fazer uma coisa que possa avançar. Eu não consigo trabalhar. Não chegou a lhe propor para Ministro da Cultura? Não. Depois diz assim, tens a certeza? Tenho. Então, se tu tens a certeza, eu autorizo. Que se desvincule do Ministério da Cultura Sim. para criar ou seja, para passar a ser autónomo. Para criar uma coisa autónoma, uma empresa privada. Muito bem. Já era permitido na época ser privado? Era mais ou menos, mas o pedido com Samora Machel, se é, muito bem, avança, faz. E então peço a ele a sede onde criei, pertencia à cultura. Sim. Se eu quero aquilo, eu quero montar. O seu pedido era uma ordem. Sim. Né? Só, olha, não sei o que é que ele está a falar, mas olha, autorizo, leva. Eu posso, sim, já está, é teu. Montei lá a Direção Nacional, a Movimento lá. Então, a Movimento fez o que fez. Eu criei a Orquestra Marrabenta Moçambique, fiz festivais, Eric Clapton. O Eric Clapton eu trouxe, ninguém acreditava. Possível? Não é possível. O Eric Clapton, sim. E no Estádio da Machava. E o Estádio da Machava teve a maior enchente da história. Quanto é que pagou ao Eric Clapton para que ele viesse cá a Maputo? Eu, 2:30 da manhã, uma chamada me chega. Hello, my name is Eric Clapton. May I speak to Mr. Lebon? Eu disse, no. I'm not Mr. Lebon. I'm the President of the United States of America. Ele começou-se a rir. Estás-te a rir por quê? Disseram-me, quando tu disseres que és o Eric Clapton, eles vão dizer qualquer coisa. Ele ria-se. Sou eu mesmo. Não. Canta lá uma canção. Ele cantou. Disse, não conheço esta. Canta lá outra. Ele cantou.
Eu disse, mais ou menos. Mas tudo em jeito de brincadeira. Era um teste aqui. Um teste. Ele canta After Midnight. Eu disse, you are Eric Clapton. I know you. What do you want? O que é que tu queres de mim? Eu quero atuar no teu país. Atuar no meu país? Sim. Um país independente há meia dúzia de anos, não temos condições, como é que nós vamos fazer? Eu disse, olha, eu já vou para Botsuana, vou para a Suazilândia, vou para, como é que chama? Namíbia? Outro. Zimbábue. E tal. Eu olhei para o mapa de Moçambique, eu disse, caramba, eu quero atuar neste país. Então, é nesse sentido que eu quero atuar, porque é uma questão que... Eu disse, olha, eu quero aceitar, mas tu tens que me explicar como. Eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele disse, não, isso fica um assunto entre nós. Entre nós? Sim. Ele veio, não me diga que veio tocar aqui sem custos, grátis, gratuitamente? Ele diz assim, eu tenho a aparelhagem do Phil Collins, daquele que vou levar num avião. Portanto, não tens problema com o som. Arranja-me apenas um palco. E então eu disse, e o palco? Vou-te dar o contacto de um fulano na África do Sul que pode trazer um palco para ele. Mas quanto é que é? Não, ele faz um preço especial. Tu vais falar com ele. Então, deu-me o contacto do homem, então. E agora, quanto é que eu vou pagar a ti? Eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele disse, nada, um assunto meu é nosso. Não vais pagar nada. E não digas nada a ninguém. Não vais pagar. Fiquei assim, 2:30 da manhã, eu na cama, eu estou no quarto. Agora, eu peço que tu me ajudes. Eu quero mandar aí o meu produtor. Pede lá alguém que dê um visto para ele avançar. Hoje, se conseguires, ele amanhã avança para ele. Ok. Aí sim. Eu ligo para lá, era o Panguene. Eu digo, tal Panguene, eu dá um visto de entrada para o Eric Clapton. Eric Clapton? Não, ele era embaixador lá. Sim, Estados Unidos. Ele disse, olha, não é o produtor dele que tem que vir cá para falar comigo, para ver que eu vou trazer o Eric Clapton a Moçambique. Ver as condições. E ele diz assim, eu já estou a fazer o visto. Manda ele vir ter comigo, hoje mesmo. E eu telefono para o Clapton e digo, pode ir buscar o visto. A sério? Sim. Mas vai lá buscar. E no dia seguinte, o homem chega a Maputo. Nós estamos no aeroporto. E a minha equipe, a equipe de jovens e tal. Eram todos jovens, né? Todos jovens. Sim. Eu tinha 39 anos. Sim. E os outros eram jovens. Vamos lá. Ele diz assim, onde é que estão os ingleses que montam os... Não, aqui não há ingleses, aqui são só moçambicanos. E não é possível. Os moçambicanos vão organizar? Sim. Primeiro, vamos te levar já para o hotel onde vais ficar. É o Hotel Polana, o melhor hotel. Mas primeiro vamos pelo subúrbio. Conheceres um pouco. Para conheceres um pouco Moçambique, a partir do subúrbio. Então, viramos ali no aeroporto, então... Ainda não havia aquele muro, que dizem que o muro da vergonha, para esconder a vergonha. Sim, mas entramos pelo Spamanene. Paramos no Spamanene, compramos umas escapulanas para ele e tal. Ele sempre rasca, porque com a carteira, medo de ser assaltado. Não. Depois começamos a subir para a zona de cimento. Ele começa a ver os prédios. Então, olha, vamos lá dar uma volta para a praia.
mas volta, não. O gajo, epá, então, vamos pá, Polana. Epá, não tens muito tempo. Guarda as tuas coisas, vamos embora. Vamos ao terreno. Vamos ao terreno. Então, começamos pelo pavilhão do Machacan. Vê lá, oh, isto aqui é nice, pá. Isto aqui, pá, o Eric Clapton está, 5.000, 6.000 pessoas, 8.000, dá. Não, ainda não viste, vamos embora. O campo do Costa do Sol. Sim. Ei, pá, e aqui, pá, 16.000, 15.000 pessoas e tal. Não viste tudo, vamos embora. Estádio da Machava. O tipo senta e olha para o estádio, o gajo, pá. O gajo, pá. E não. O Eric Clapton tem que atuar aqui. Agora sim. Mas o Clapton tem que atuar num sábado. Não pode ser um dia de semana. Epá, mas não dá, porque dia de semana, o fim de semana é no Botsuana, Sim. não sei o quê. Não. Quando falamos com o Clapton e disse-me, então, o que é que tu achaste? Epá, eu achei interessante, pá, e tal, vai ser no estádio, tá? Mas eles pedem que seja no sábado. Sim. Então, Fechado. aceita. Muda, o outro passa para durante a semana, vamos embora. É assim. Montamos coisa para. Mesmo assim, eu à noite levo para o minigolf. Ok. Para ver. Ser à noite Maputo. Para ver a Maputo lá à noite. Ele diz assim: epá, o que é isto? Esta gente toda misturada. Sim. Não tinha ideia do que era Moçambique. O gajo não tinha ideia o que era Moçambique. Epá, chinas, brancos, Estávamos em mulatos, 80 pretos, e... não sei quanto. 86, 87. 87. 87, sim. Epá, 86, 87. Sim. Epá, o gajo, isto, pá, impressionante. Depois não há vandalismo, isto aqui. O Eric Clapton vem para um país que... Mas vocês são um país que está em guerra ainda? Sim. Sim, mas nós temos um Estado. Estamos vivos. Estamos vivos, temos organização. E veio Eric Clapton. Depois, pronto, o homem vem, a terra aqui, ele olha assim, não. E depois, eu tinha pedido ao Estado Sim. casas de hóspedes. Sim. O Aurélio era uma pessoa influente, né? Influente, sim. As muito portas se lhe abriam com sim, facilidade. sim. Que magia usava? O Eric Estamos a Clapton... falar de uma época que havia restrições para tudo. que eu fazia as coisas com qualidade. E então, as pessoas entendiam logo. Quando fala das pessoas, está a falar do presidente Samora Machel. Sim. O presidente Samora Machel, trabalhei com ele muitos anos. Eu fazia todas as galas dele. Ele só telefonava. E olha, meu filho, ele tratava com o filho. Meu filho, eu estou cansado de fazer as galas na presidência. Eu quero fazer fora o 10º aniversário da independência. É 10º aniversário da independência. 85. Sim. Onde é que tu achas que posso fazer a gala para 600 pessoas, 5 chefes de Estado? Muito simples. Hotel Plana. Epá, boa ideia, mas não há salas para 600 pessoas. Não há na sala, vai ser à volta da piscina. À volta da piscina, sim. Então eu vou montar tudo na volta da piscina. Vai ser ocupado por nós. Crie-me apenas as condições. Ele diz: olha, se tu dizes que sim, eu concordo. Vamos fazer. Vou mandar já o protocolo ter contigo. O protocolo veio ter comigo. Olha, pá, quanto é que para fazer no plano e tal, quanto é que vai ser? Eu já fiz o cálculo. É X. Ainda meti 20% de reserva para qualquer falha. Muito bem. Quanto é? Tanto. Ok. Aumenta 50%. Aumento como?
aumenta 50% para ver quanto é que dá. É o presidente a dizer isso. Ele, o protocolo, Sim. porque recebeu ordens, 50%. Mas 50% é para quê? Isso é para ti. Ele disse, ele não vai querer cobrar nada, portanto é para dar a ele. Então, mas isto não fica mal, fica... Não. Então foram ao banco, ao BIM atrás, foram levantar um saco de dinheiro, na mesa. Olha, está aqui, a gente encontra-se mais à frente, eu agora vou fazer a minha parte, agora tu fazes a tua parte. Quanto é que o Aurélio ganhou organizando eventos das artes e cultura no país? Eu organizei muitos festivais, muitos concertos e sempre havia uma margem de 20, 30, 40, 50%. Eu não fazia gratuitamente. Eu fazia bem feito, com qualidade, a preços como deve ser. E o que acha da forma como os eventos são organizados agora? Muito mercantilismo, muito liberalismo? Agora primeiro não há organização. Segundo, começam tarde. O Eric Clapton estava previsto para as 13 horas. Começar às 13. Começou 1 minuto antes das 13. As pessoas nem acreditavam. O concerto é assim. Então, todos foram atuar tudo. Às 22 horas terminou, os sul-africanos mandei de volta. Eu mandei um avião de manhã, à tarde vieram para ali, às 22 horas, boa viagem. Reformado já não volta a fazer esses movimentos? Não. Como se fazia antigamente? Não se faz. Hoje em dia é tudo feito de qualquer maneira, depois não. Muito bem. Vamos então fazer o nosso intervalo nesta grande entrevista em que temos como convidado Aurélio Lebon. Estivemos a olhar na primeira parte para a componente de entretenimento. Ele foi um dos impulsionadores do movimento artístico-cultural em Moçambique. Voltamos já a seguir para olharmos uma outra perspectiva que tem que ver então com o seu lado de participante ativo na luta que culminou com a independência de Moçambique. Até já. Toda segunda-feira, às 19h30, trazemos informações detalhadas sobre doenças, dicas de alimentação saudável, exercícios físicos e hábitos que vão transformar totalmente a sua vida. E nesta edição, recebemos a especialista em nutrição, Tânia Lebon. Fazemos também aqui na cozinha uma feijoada vegetariana. Esta feijoada também cabe perfeitamente num plano alimentar. Ela não tem óleos, não tem azeite, é feita à base de vegetais, o feijão e vegetais. Motivos mais que suficientes para ficar ligado a nós. Aqui, na MBC TV. Retomamos a grande entrevista num dia em que recebemos Aurélio Lebon. Eu tinha dito no introito do programa que Aurélio Lebon, para além de ter sido um homem que liderou o movimento artístico-cultural em Moçambique, logo a seguir a independência, também liderou a Federação Moçambicana de Atletismo. Foi no seu mandato que despontou a Lourdes Mutola. Como é que foi, que foram os momentos áureos do nosso atletismo? Sim, a Federação Moçambicana de Atletismo, quando eu fui lá ter, e eu fui observando como é que funcionava, como é que... Mas depois disse, não, há que fazer qualquer coisa por esta federação. E pela modalidade. E pela modalidade. Obviamente. Então, a grande estratégia foi, primeiro,
o atletismo desenvolver competições dentro do país, não só na capital. A Íamos para massificação da Sofala, mobilidade, sim. íamos para Sofala, Nampula, íamos fazendo espetáculos e levávamos os árbitros, todos Os juízes, não havia. Então, quando eu observo bem a Mutola e não só outros que desenvolviam aqui a atividade, eu começo a ir para todos os países na zona e levava os treinadores, coisa que não acontecia no interior, no passado. Os treinadores, todos, para haver também intercâmbio. E pronto, e nessa altura começo a trazer para Moçambique ou países amigos. A África do Sul. A África do Sul é que foi um país que muitas vezes visitou, e não só. Nós não tínhamos meios e condições para coisas. Eles traziam condições lá e nós trazíamos para aqui para eles apresentarem-se. E, portanto, intercâmbio entre Moçambique, África do Sul, Zimbábue e tudo isso. Então comecei a criar dinâmica no atletismo que não só era nosso, como também internacional. E então a Mutola estava a preparar-se para os Jogos Olímpicos e eu digo, não, é preciso eu ir até lá para acompanhar a Mutola. Acompanhei a Mutola e a Argentina da Glória. Em Cuba, fomos a países africanos, por aí fora. Eu acompanhava até lá, esses países todos e tal. Então, internacionalmente, era importante que Moçambique participasse, coisa que não acontecia no passado. Então, fomos fazendo assim e pronto. Esse desenvolvimento foi nessa perspectiva. É um caso sui generis, Luís Mutola. Não teremos nenhuma outra Luís Mutola. É um caso excepcional. Não. Um acidente, permita-me o termo, da natureza. Mas poderíamos ter muito mais, mas não tivemos. Porquê? Porque as federações não fazem nada para acontecer. Não há prospecção de talentos e o consequente seguimento para melhor aquilo, preparar estes atletas. Mutola era um exemplo. Fiz várias competições internacionais aqui e com a presença da Mutola. A Mutola, mesmo competindo ou não competindo, ela estava presente e acompanhava para as pessoas terem. Para evitar os mais novos. Eu fiz uma gala de homenagem à Mutola no Hotel Plana. Foi para mostrar quem era a Lourdes Mutola. Então fiz no Hotel Plana e não só várias coisas que pudessem mostrar o que era. E não só fiz também uma gala, acho que foi no ano 2002, no Conselho Municipal de Maputo. Sim. Então foi uma gala tremendamente grande, com muitos atletas. Fui à África do Sul procurar, não é? Como se chama? Troféus para todos e tal. Olha, foi a única coisa que se fez nessa altura, não se fez mais. Uma verdadeira gala. É uma verdadeira sentido. Uma verdadeira gala. O Ministério, uma gala o Ministério da Juventude, dos Esportes, ou o Secretário de Estado tem estado a realizar algumas galas. Na gala, e depois na gala, uma gala oficial.
Eu fiz que nível, o máximo nível. E não só esteve presente nessa coisa o presidente da Federação Internacional de Atletismo. O presidente da Federação Nacional de Atletismo visitou Moçambique. Nunca mais visitou, nunca mais ninguém veio a este país. E não só, eu disse não, também o africano, o presidente da África, e também esteve cá. Os dois estiveram aqui. Era importante que isso acontecesse. Mas hoje não acontece nada. Ora, trouxe aqui duas obras. Uma é a reprodução, esta obra. Temos esta Mafalala, Memórias do 7 de Setembro, a grande operação. Eu vou aqui pedir ao Aurélio para que foque efetivamente nesta obra, para podermos partilhar então com os nossos estimados telespectadores, internautas. Temos então Mafalala, Memórias de 7 de Setembro, a grande operação, e depois tem uma reedição melhorada, que é esta, também com o mesmo tema, 47º aniversário, Mafalala, 1974, Memórias do 7 de Setembro, a Operação Galo. Fala-nos um pouco, eu sei que participou ativamente na luta de libertação nacional, esteve do lado do exército português. Como é que se filia ao exército português? Olha, eu fui comando. Sim. Então fui fazer o treinamento de comandos, que não era um treino fácil. Sim. E então os comandos tinham uma atividade muito sui generis. Então, quando começamos a ter contacto com os guerrilheiros da luta armada, começamos a entender o que era daquele lado de lá. Daquele lado de lá era a nossa luta. Não era uma luta contra nós. Então tivemos consciência disso, e então nessa altura eu comecei a recolher durante a luta, estas memórias já foram coletadas? Estão aí ainda no tempo da guerra? Sim, eu então recolhia muito os panfletos da Frelimo e tal, e levava-no tudo, e os meus colegas também. Não éramos muitos, éramos 15, 20 colegas. Sim. Que fazíamos a nossa vida. Então, íamos fazendo, passar para este, para aquele, iam conhecendo, mas sempre em segredo. Ou seja, o Aurélio Lebon e parte dos seus colegas no exército português, moçambicanos no exército português, sim. Estavam lá como infiltrados, podemos assim considerar? Tornámos-nos infiltrados, mas éramos verdadeiramente comandos. Sim, portugueses. Então, mas nós fomos entendendo que aquela guerra não era uma guerra contra, era uma guerra a favor, era a nosso favor. Então, pouco e pouco fomos apanhando. E então, um dia, a companhia é acordada às 5 da manhã. Sim. Bem, formar às 5 da manhã. Afinal, o que aconteceu? Os tipos da PID, não é? Estavam infiltrados na companhia, como se fossem das comunicações, e foram estudando e concluíram que havia infiltração dentro da companhia. E parte dos infiltrados? Então, a reunião o comandante manda formar toda a companhia, e os da PID vão para as casernas ver as coisas.
casernas no mato. Sim. A feira, então foram Isto em recolher. Lourenço Marques, onde é que foi? Não. Estava baseado onde? No mato. No mato. No norte, aqui No norte, sul, sim, norte do sim. país. No norte Em do província país. Estava o pelotão do... Estávamos em acho que Manica, Ok, Manica, então, mais ou menos. no centro, sim. Então recolhem aquela coisa toda e trazem tudo para ali um pouco A comandante. formatura. Então um fogo é aceso, tal, as coisas começam a ser queimadas. E nós, mas que é isto? Que é isto? Que é isto? Que é isto? Então o comandante diz assim, Português. comandante português, olha, vocês foram descobertos. Não vou dizer quem é, Sim. nem quem são, mas Sabemos que estão sabemos que estão aqui dentro. Portanto, vocês vão parar com isso. Tudo foi queimado. E também não vou colocar isto ao nível superior. Fica aqui entre nós. Epá, então íamos para sair de Manica, íamos para Tete. Nos caminhões da tropa. aqui. Estávamos em 72? 72, 70. Sim. Então, no caminhão e tal, eu e os meus colegas tal, dizemos, epá, temos que inventar uma música, eu digo, uma música que desvie as pessoas do assunto. Conhece a canção Ei Motorista? Conheço. Epá, vê lá se consegues. Então, guitarra tal, vão apanhar, Ei Motorista. Eu disse, ok. Então, a letra que vai constar aí é a seguinte: Ei, terrorista, machambeiro, guerrilheiro, cuidado com os comandos, senão podes morrer. Então, era uma letra grande, já nem me lembro qual era. Então, começamos a ensaiar. Então, a mesma música começou a ser cantada dentro da companhia. Sim. Ei, terrorista, ei, terrorista, ei, terrorista. É a razão pela qual os que integravam o movimento de libertação foram tratados como sendo terroristas na época. O colono tratava-os assim. Indiretamente, Sim. não paulatino. Então começamos a cantar esta música. Sim. Ei, terrorista. Então esta canção foi para todas as províncias e tal, e toda a gente cantava de tal maneira que eu digo, pá, vamos fazer as letras com cópia, Sim. vamos copiar, depois colocar no mato. Sim. Então eu assinei. A autoria. Então a questão é que isso foi de tal maneira que até no mato os guerrilheiros cantavam Ei, terrorista. E eu, mas eu estou a ouvir isto. A canção também entrou aí. Então, de tal modo que o Jorge Rebelo, essa letra entrou para Frelimo, Ok. porque estava no mato. Ok. Então, um dia, manda-me chamar o Jorge Rebelo e põe na mesa. O que é isto? Como é que alguém que está a combater do outro lado, para Sim. o termo, está junto ao movimento de libertação, era o Sim. movimento Frelimo, Sim? chega a quem está no exército português? Não, foi depois da independência. Depois da independência. Então, Jorge Rebelo era Sim. do trabalho ideológico. Exato. Ele põe na mesa e diz assim, Qual era o sentido disto? explica-me lá o que é isto. Eu olho assim e digo, isto nós fizemos, depois expliquei. Porque houve uma coisa e tal. Depois da explicação, ele diz, agora já percebi. Senão teria sido fuzilado, se calhar. Agora já percebi. Pois, nós fizemos isto porque
havia necessidade de fazer para evitar que houvesse problemas. Mas o meu coronel, o Major Belchior, ele acompanhou este processo de tal modo que quando eu tomo a rádio, ele, no fim, ele estava já em viagem, ele diz-me assim: olha, bom, daqui o Major, tu nunca me enganaste. Aurélio, que memórias traz nesta obra, Mafalala? Memórias da Mafalala, diria que temos aqui a primeira edição, penso que foi 2016, Mafalala, Memórias 7 de Setembro, a Grande Operação, um livro com memórias de muitos de nós. Depois temos esta reedição melhorada, com outra capa, o mesmo autor, 47º aniversário, Mafalala, vamos fazer agora 50 anos. 50 anos, 74. Sim. Exatamente. 50 anos, porque foi em 74. Sim. 74 era um ano depois que eu saí da tropa. Sim. E então, a minha companheira, Gabriela Valério, no dia de manhã, chega à minha casa, bate a porta, ela tem uma faca. Eu disse: olha, que faca aqui? Não, é para tu ires conosco. Mas para quê? Temos que procurar os camaradas. Então metemos no carro. Não, no teu carro não. O teu carro é muito conhecido. Vamos no meu Volkswagen. Então fui à procura do Sumana, já não estavam aqui. As casas deles tinham sido vandalizadas pelo Afico, vandalizaram, partiram tudo, e nós fomos a Matola à procura deles, nada, não conseguimos, então ela diz-me assim: há um sítio que nós temos que ir, a casa de Teresa Caliano. Mas eu sei onde é. Então vamos. Então fomos até Mafalala. Okay. Chegamos à casa de Teresa Caliano, Nuno Caliano, e batemos a porta. Chego. Tinham 6 ou 8 camaradas lá. Nós, o Aurélio entende dessa coisa de armas. Ele chega, vai explicar qual é a situação. Eu digo assim: mas o que? Eu digo: tem um mapa de Lourenço Marques, mapa. Nós dizemos: mas nós temos que fazer uma coisa muito importante. E qual era essa coisa? A Frelimo diz que unidade, trabalho e vigilância. Nós temos que união é muito importante. Sim. Eu, quando cheguei lá de fora, vi muitos jovens a fazerem tudo para... Não, melhor é chamar esses jovens, começarmos aqui a... Então chamamos esses jovens todos até... Então isto foi aos poucos avançando, nós ampliamos a base para todas as Benfica, Namacha, Matola, tudo isso fora. E não só. Nós, Gaza, a Vila de João Belo estava mais em contacto. Ou seja, Aurélio, quando é desmobilizado do exército português, filia-se logo de seguida ao Frelimo. Então, e dá-se início a esta operação. Operação Galo. Operação Galo, exato. Então, que consistiria em tomar de assalto, ou seja, a Rádio Moçambique, que a partir da Rádio Moçambique desencadeasse todo o processo. A Rádio Moçambique estavam em curso era um golpe de Estado que estava em curso. Estava de tal maneira um golpe de Estado previsto para ali, de tal forma que os tipos dizem que então tentam armamento que vinha da África do Sul e da Rodésia para apoiar aqui o golpe de Estado. Sim. Nós soubemos. Então nós avançamos para as fronteiras. Então
paralisamos as armas. As armas não entraram em Moçambique. Muito bem. Não entraram em Moçambique, então os tipos armados não tinham armas suficientes para fazer. Começaram a atacar Mafalala, atacar o Spamanini, atacar como deve ser. Nós também, para por aí fora, começamos a carros queimados, tudo isso. A guerra era no terreno. Essa história está contada nestas duas obras. Está aqui. Exato. Toda contada, e não só. Os 32 camaradas que foram entrevistados por mim. Sim. Estão aí. Olham para esta coisa, onde encontrar o detalhe desta operação. Então, a operação é feita, o comandante, o coronel Nuno Melegídio, diz-me: Lebon, você vai ter que assaltar, vai ter que entrar na rádio. Eu? Sim. Sabe por quê? Os helicópteros já vinham de Gaza, com facas e katanas, centenas e centenas a caminho de coisa. Então eles tinham mesmo que parar. Então manda-me ir a mim. E então, e qual é a senha? A senha é esta: Galo amanheceu. Então avança. Então quando chego à rádio, um bocado antes, paro. E então ouço: deixem passar. Querem que a gente entre. Então chegaram, o condutor era um negro da Manhiça, da minha terra. Quando chegar ali, tu sobes no passeio, encosta ali, que é para eu entrar logo, tal. Encostou daquele lado, porque havia milhares de pessoas deste lado. Então eu entro, mas ainda havia má informação. Atrás tem uma imagem. Sim. Mandam parar, diz: não, eu inventei uma história qualquer, tal. Subi, olha, armamento que havia lá dentro. Na Rádio Moçambique. Atual Rádio Moçambique, antiga rádio. Armamento nas escadas, em todo lado. Mas quando chego ao segundo andar, que era o estúdio, armamento dentro do estúdio, era um pesadelo, pá. Mas eu começo a ficar perto da arma que eu conhecia, que em caso de me atacar aquilo. Então o locutor, Manuel, que era o locutor que estava a falar, ainda quer me explicar porque que... Eu disse: não tenho tempo, tenho que lançar a senha. Então lança a senha: atenção Galo, Galo amanheceu. Atenção Galo amanheceu. Então a senha estava espalhada por todo lado. Sabiam que a senha era quando nós tivermos a rádio tomada. Quem olha para o edifício da Rádio Moçambique hoje não tem ideia da destruição que sofreu. Está refletido aqui nesta fotografia. Acaba. Então, como é que foi o exercício de ir compilando os materiais para produzir estas duas obras? Os companheiros que estavam lá, na Mafalala. Então fui escolhendo todos, são 32 camaradas que muitos já faleceram. 50 anos do 25 de setembro, a comemorar agora. Sim. O que é que tem a dizer? Ter participado? É um dos atores principais do... Digo uma coisa: a nossa operação foi decisiva. A Operação Galo foi decisiva. Tanto que a operação é efetuada, quando eu grito: viva Samora Machel, viva Frelimo, começam as armas do lado de baixo, os tiroteios. Eu tive que saltar por trás e coisa, para o comando da polícia. Quando estou no comando da polícia, o coronel Nuno Melegídio diz: você vai entrar de novo, vai comandar as duas companhias. Era um homem de coragem. Tem duas companhias de paraquedistas que estão aí, você vai orientar. Então dirigi as duas. Depois uma farda de um gordo que eu tive que apertar a roupa e tal, e pronto.
Mas olha, esse gordo aí é um alferes, como é que eu vou comandar capitães? Não te preocupes. Que mensagem a passar Ou seja, agora, 50 anos depois de 1974, 25 de setembro? Olha, mensagem é a seguinte. Hoje Estamos mesmo a terminar. não valorizam o que aconteceu. O que aconteceu, não valorizam. Quem é que não valoriza? Não sei. A autoridade, o poder, não valorizam isto. De tal modo que não se lembram daqueles que morreram, já foram-se embora, que tiveram um papel importante. Que nós comandamos as companhias de paraquedistas para tomar a rádio de vez. Quando tomamos a rádio, significa que aquelas centenas de milhares de pessoas foram-se embora. Então ficamos com a rádio. E eu dirigi a rádio até a 1 da manhã. Quando 1 da manhã eu digo, bom, já tenho que me ir embora. Então um carro, vamos embora, a rádio já estava tomada, eu recompus a hora nativa, tinha sido abalada, então a rádio Moçambique e tal, estavam todos os locutores, tal, voltaram para a rádio e pronto. Como é que prevê o futuro do país? O futuro, as eleições que estão a decorrer, eu acredito no Chapo. Porquê? É um jovem, analisa o país tal e qual deve ser analisado. Muitíssimo obrigado. Então, se o Chapo for o poder, se ganhar eu estou feliz da vida e depois logo se vê o que se vai fazer. Muitíssimo obrigado. Foi mesmo já a ser empurrado para sair que finalizamos esta grande entrevista onde recebemos Aurélio Lebon, autor destas 2 obras que contam a história que culminaria com o 25 de setembro e logo depois com o 25 de junho, dia da independência de Moçambique. Falamos aqui de Mafalala, memória do 7 de setembro, a grande operação. Ele é um dos atores que combateu do lado do exército português, mas pensando sempre em Moçambique. Boa noite, voltamos a ver-nos numa próxima ocasião.